O passageiro entrou no meu Palio velho como se estivesse entrando numa cápsula do tempo. Terno impecável, rosto tranquilo, mas olhar de quem já viu mais do que devia. Só dirija, José. Sem pressa. Por fora, era só uma corrida longa numa madrugada chuvosa. Por dentro, era a despedida silenciosa de um homem prestes a desaparecer do mundo comum para sempre. E o que ele me ofereceu ao fim daquela viagem, ninguém jamais iria acreditar. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que mudou o jeito que eu vejo a vida, mas a gente precisa começar pelo cheiro. Pelo cheiro do meu Palio velho, ano 2008, que na época já estava mais rodado que pneu de caminhão em estrada de terra. Ele tinha aquele cheiro de estofado úmido, misturado com café requentado e um pinguinho de óleo queimado que sempre vazava. Era o meu escritório, meu ganha-pão, meu castigo e minha liberdade, tudo junto. Eu sou o Zé, motorista. Desses de aplicativo que pega a madrugada, que corre atrás da tarifa dinâmica enquanto o resto da cidade está sonhando. Era uma terça-feira daquelas que a chuva não dá trégua. Não era garoa fina, não. Era um dilúvio que parecia querer lavar a cidade inteira, levar o asfalto embora. Eu estava na Zona Sul, perto dos jardins, esperando cair alguma corrida decente. O Palio reclamava. O limpador de para-brisa parecia um velho gemendo no ritmo máximo e eu já estava com a coluna moída. Eu tinha prometido para a minha esposa, a Fátima, que eu voltaria antes das 3 da manhã, mas já passava das 4. O dinheiro não batia. 3 corridas curtas, um cancelamento na porta. A gente estava juntando para consertar o telhado lá de casa, que estava pingando direto na máquina de lavar, e cada real era suado. Aí, de repente, o celular vibrou. Uma corrida longa. Olhei o mapa. Destino final. Um lugar que eu nunca tinha ido. Lá para as bandas de Alphaville, mas o ponto de partida era aqui, na frente de um desses prédios que mais parecem castelos de vidro. Aceitei na hora. A tarifa era alta, o que significava que o passageiro não se importava em pagar o dobro pela chuva. Cheguei no endereço. Era um desses condomínios murados, com portão de ferro trabalhado e segurança que parecia ter saído de filme. Parei o Palio bem na frente do portão de pedestres, que abriu sem eu precisar buzinar. E foi aí que ele apareceu. Vejam bem, eu pego gente de todo tipo. Bêbado de balada, executivo estressado, gente simples voltando do trabalho. Mas este homem, ele era diferente. Ele não estava com pressa. Ele saiu da marquise, a chuva batendo de leve no ombro do paletó preto, e veio andando calmo, como se o tempo estivesse esperando por ele. Ele era alto, magro, e vestia um terno que parecia ter sido costurado com a própria noite. Não tinha logomarca, não tinha brilho cafona. Era só a perfeição do corte. A roupa dele valia, fácil, uns 10 anos do meu salário. Ele abriu a porta traseira, entrou e fechou com uma delicadeza que quase me assustou. O Palio não estava acostumado a ser tratado com tanto respeito. Aí ele falou, a voz baixa, grave, mas sem ser arrogante. Boa noite. O senhor é o José? Sou eu mesmo. Boa noite, senhor. O destino está certo no aplicativo? Está perfeitamente certo, José. É um caminho longo. Não se preocupe com a velocidade, apenas dirija com segurança. Ele não cheirava a perfume forte de rico. Ele cheirava a ar-condicionado de avião, a couro novo e a papel de dinheiro guardado há muito tempo. Um cheiro limpo, quase asséptico, que contrastava com o cheiro de palho molhado. Liguei o carro. Saímos daquela rua silenciosa e entramos na marginal, onde o barulho da chuva contra o teto era ensurdecedor. Eu tentei puxar conversa, como a gente faz, né? Para quebrar o gelo. Essa chuva não dá trégua, hein, senhor? O tempo virou de vez. Ele demorou 1 segundo para responder, olhando para o reflexo das luzes na água que corria pela janela. Sim, José. A chuva é insistente.
mas é bem-vinda, eu acho. Lava-te a sujeira. E pronto. Fim de papo. Ele não pegou o celular, não olhou e-mails, não ligou para ninguém. Ele ficou ali, sentado perfeitamente reto, com as mãos cruzadas no colo. Ele parecia uma estátua de cera, só que viva e pensativa. Eu tentei olhar pelo retrovisor discretamente. O rosto dele era bonito, mas cansado. Não era o cansaço de quem trabalhou demais, mas o cansaço de quem pensou demais, de quem carrega um peso invisível. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, mas os olhos pareciam ter visto uns 80. A gente pegou a Castelo Branco. A viagem era longa. Eu comecei a pensar na minha vida. Na Fátima, no telhado, no pneu que eu precisava trocar. E ali, no banco de trás, estava um homem que, se quisesse, comprava a Castelo Branco inteira. A diferença entre nós dois era tão grande que chegava a ser engraçada. Eu dirigindo meu carro velho, lutando para pagar a próxima parcela, e ele no banco de trás, provavelmente pensando em fusões de empresas ou em qual ilha particular iria passar as férias. Essa desigualdade, ela te morde. Ela faz você apertar o volante com mais força. Mas eu sou profissional. Respirei fundo e me concentrei na pista molhada. Passou 1 hora. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o barulho do meu próprio estômago roncando. Eu não tinha parado para jantar direito. Aí, ele quebrou o silêncio, sem mudar a postura. José, o senhor gosta do seu trabalho? Essa pergunta me pegou de surpresa. Não era a pergunta de um passageiro comum. Ah, senhor. Gostar é uma palavra forte, né? É o que paga as contas. É honesto. É um sacrifício. Mas a gente vai levando? E o que o senhor faria se não precisasse levar? Ele perguntou, ainda olhando para a escuridão da estrada. Se não precisasse levar? Bom, eu ia arrumar o telhado da minha casa primeiro. Depois, eu ia comprar umas ferramentas melhores. Eu gosto de trabalhar com madeira, sabe? Fazer uns móveis. É um sonho antigo, mas não dá tempo. A gente precisa estar na rua. Ele assentiu. Uma pequena inclinação da cabeça. A madeira é um material nobre, permite que o tempo pare, não é? Ao contrário do asfalto, que exige movimento constante. Eu não entendi bem o que ele quis dizer, mas concordei. É isso mesmo, senhor. O tempo parece que não anda quando a gente está parado em casa. Voltamos ao silêncio. Mas agora o silêncio estava diferente. Estava carregado de algo que eu não sabia nomear. A gente já tinha saído da rodovia principal e estávamos entrando nos caminhos internos de Alphaville. As ruas eram largas, arborizadas, e as casas pareciam palácios. Não eram casas, eram fortalezas de riqueza. O GPS indicava que estávamos chegando ao destino. Não era uma casa, nem um condomínio. Era um hangar, exatamente. Um pátio gigantesco, cercado por muros altos, com refletores que iluminavam a pista. E lá, parado na pista, eu vi o que parecia ser um jato particular, daqueles grandes, com o símbolo de uma empresa que eu reconheci das manchetes de jornal. Uma das maiores do mundo. Eu parei o Palio na guarita principal, onde 2 seguranças uniformizados, com fones de ouvido, vieram até a janela. O passageiro nem esperou que eu falasse. Ele já tinha o queixo erguido. É aqui, José. Fim da corrida. Os seguranças checaram o carro com lanternas. Eu me senti um peixe fora d'água. O Palio parecia um brinquedo enferrujado naquele cenário de aço e poder. O passageiro pegou a carteira. Não era uma carteira, era um porta-cartões de couro finíssimo. Ele tirou um maço de notas de 50 e 100. Não era o valor da corrida, era muito mais. Ele me entregou. Obrigado, José. Mantenha o troco. É pelo tempo extra e pela sua paciência. Eu peguei as notas, meio sem jeito, e tentei calcular de cabeça. Era o que eu faria em 3 dias. Senhor, muito obrigado. Isso aqui é demais.
Eu estava pronto para dar tchau, para vê-lo sair e desaparecer naquela luz fria dos refletores, mas ele não abriu a porta. Ele me encarou pelo retrovisor e a intensidade do olhar dele fez meu coração pular. Não era um olhar de superioridade. Era um olhar de quem estava se despedindo de algo muito importante. José, ele começou, e a voz dele agora estava mais baixa, quase um sussurro, mais firme. Eu vou lhe dizer uma coisa que o senhor talvez não entenda agora, mas vai entender depois. Eu desliguei o carro. A chuva continuava caindo forte. Pois não, senhor. Este é o último momento de paz que eu terei na minha vida. Em poucos minutos, eu estarei naquele avião. E quando eu descer do outro lado do mundo, a minha vida, José, a minha vida como eu a conheço, terá acabado. Eu não entendi. Ele parecia um homem de negócios. Estava indo para uma reunião importante? O senhor está falando de uma viagem de negócios, senhor? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, que não chegava aos olhos. Não! Eu estou falando de um limiar, uma passagem. Eu passei anos construindo, negociando, lutando para chegar exatamente onde vou chegar nas próximas horas. A partir de amanhã, José, eu não serei mais este homem sentado no seu carro. Eu serei outra coisa. Algo que a maioria das pessoas só vê na televisão, inatingível, inacessível. Eu serei uma marca, uma instituição, um nome que estará sempre cercado por muros, seguranças e barreiras de comunicação. Ele fez uma pausa. Os seguranças ainda estavam ali fora, parados na chuva. Eu não terei mais momentos como este. Não poderei simplesmente entrar num carro, falar com um estranho sobre o tempo ou sobre o sonho de trabalhar com madeira. A minha vida será monitorada, cada palavra pesada, cada movimento calculado. Eu estava paralisado. Ele estava me dando uma confissão ali, no meu Palio 2008, no meio da madrugada chuvosa. E o Senhor foi a última pessoa comum que eu encontrei antes de atravessar essa fronteira. O último elo com a realidade simples. Ele tirou um segundo cartão da carteira. Era um cartão de metal escuro, sem nome, sem número, só um símbolo gravado. Eu quero lhe fazer uma oferta, José. Uma oferta única. Não é caridade. É uma forma de honrar este último momento de normalidade. E eu quero que o senhor entenda, eu posso dar o que o senhor quiser, desde que seja simples. Respirei fundo. Simples. O que o senhor quer dizer com simples, senhor? Quero dizer algo que possa ser resolvido rapidamente, sem burocracia, sem envolver grandes estruturas ou mudanças radicais de vida. Não me peça $1 milhão, porque isso me faria perder tempo com advogados e impostos. Não me peça para mudar o mundo, mas me peça algo que resolva um problema real e imediato na sua vida. Algo pequeno, mas significativo, que faria o senhor sorrir de verdade amanhã de manhã. Ele colocou o cartão de metal na minha mão. Estava frio e pesado. Pense bem. Este é o único pedido que o senhor terá. Depois que eu sair por aquela porta, eu serei o homem mais inacessível do planeta. Eu não vou atender telefones, não vou responder e-mails, não vou ouvir recados. A chance é agora. O que, de simples, o senhor deseja? Eu olhei para o cartão na minha mão, depois para as notas que ele tinha me dado, e finalmente para o rosto dele no retrovisor. O Palio estava silencioso, só o barulho da chuva. O homem mais poderoso que eu já tinha conhecido na vida, me dando a chance de pedir qualquer coisa. E eu só conseguia pensar no telhado pingando na máquina de lavar da Fátima. Mas será que era só isso? Eu precisava de 1 minuto para respirar. A cabeça girava. Eu tinha que ser esperto. Eu tinha que pedir a coisa certa. Senhor, o senhor me pegou de surpresa. Eu não sei o que pedir. Pense, José. O tempo é curto, mas é seu.
Ele olhou para o relógio de pulso, que era fino e discreto. O que o senhor realmente precisa agora que faria a diferença? Eu pensei no palho, que estava no osso. Pensei nas contas. Pensei na minha mãe, que estava doente. A lista era enorme. Mas ele disse: simples. Eu fechei a mão sobre o cartão de metal. Eu tinha que escolher. E tinha que ser algo que valesse a pena este encontro de madrugada, esta confissão estranha. Senhor, eu comecei, e a minha voz saiu um pouco rouca. Eu acho que eu sei o que eu vou pedir. Eu respirei fundo, pronto para falar. Mas o que eu ia pedir não era sobre dinheiro, não era sobre o telhado, não era sobre o palho. Era sobre algo que eu tinha perdido há muito tempo. Eu olhei para ele e a chuva continuava a cair, lavando o para-brisa. Era a hora. A última chance de falar com o homem antes que ele virasse uma lenda. Eu olhei para ele e a chuva continuava a cair, lavando o para-brisa. Era a hora. A última chance de falar com o homem antes que ele virasse uma lenda. Eu apertei o cartão de metal na palma da mão. Aquele frio dele me deu um choque de realidade. Eu tinha que parar de pensar no telhado ou no pneu. Ele me deu a chance de pedir algo que me fizesse sorrir de verdade, ele disse. E o telhado, por mais que fosse importante, era só uma preocupação. Meu sorriso vinha de outro lugar. Senhor! Eu repeti, a voz mais firme agora. O senhor me perguntou o que eu faria se não precisasse me preocupar em levar a vida. Eu disse que eu queria fazer móveis, trabalhar com madeira. Ele assentiu, esperando. Eu já tenho umas ferramentas velhas, uma serra que não corta mais direito, umas formões que vivem cegos, mas para fazer o que eu sonho, para fazer uma peça que dure, que seja bonita de verdade, eu preciso de uma coisa que eu nunca vou ter dinheiro para comprar. Porque se eu tiver o dinheiro, ele vai para o aluguel, para o mercado, para o telhado. Respirei fundo, sentindo o peso do pedido. O que eu peço, senhor, é uma plaina. Uma plaina desempenadeira, industrial de bancada. Uma daquelas que é pesada, que não treme, que deixa a madeira lisa como vidro. Eu vi uma vez numa revista antiga de marcenaria. Custa o preço de um carro zero popular, eu sei. Mas ela é a diferença entre fazer um banquinho e construir uma mesa que vai durar 100 anos. O silêncio voltou. Eu estava esperando que ele risse, ou que dissesse que isso era muito caro, que não era simples. Afinal, uma máquina dessas não se compra na esquina. Mas ele não riu. Ele inclinou a cabeça, e o sorriso triste que ele tinha antes se transformou em algo que parecia satisfação. Uma plaina desempenadeira, ele repetiu, saboreando as palavras. José, o senhor pediu uma ferramenta para criar, não para consumir. Isso é, de fato, um pedido simples e nobre. Ele pegou o celular. Não era um celular normal. Era um aparelho finíssimo que ele manuseava com a ponta dos dedos. Ele não digitou. Ele falou em voz baixa para o microfone. Conexão. Preciso de Thomas, imediatamente. Prioridade máxima. Eu ouvi um clique. E ele levou o telefone ao ouvido. Thomas, sou eu. Estou em Alphaville. Eu preciso que você resolva uma logística de emergência antes que eu embarque. É uma plaina desempenadeira industrial de bancada. Não quero marca genérica. Quero a melhor que houver disponível no país. A mais robusta, a que tenha a melhor garantia. Não importa o preço, preciso que seja comprada, faturada e entregue amanhã, antes do meio-dia, no endereço que eu vou te passar. O endereço é residencial, em Pirituba. E Thomas, a entrega deve ser feita pelo fornecedor, sem intermediários. Não quero que a nossa estrutura se envolva no transporte, apenas resolva a compra e a logística. E pague o entregador para que ele trate a máquina como se fosse joia rara. Ele parou, me encarou. José, qual é o seu endereço completo?
Não precisa do CEP, eu confio na capacidade de Thomas de encontrar. Eu dei o endereço, gaguejando. Pirituba, Vila Zé Maria, número tal. Ele repetiu para o Thomas, com uma memória de elefante. E Thomas, ele continuou, eu preciso de um número de contato para o fornecedor. Mande o número para este senhor imediatamente. Ele vai confirmar o recebimento, mas não deve pagar nada. A plaina é um presente. Ele desligou o telefone. A conversa durou talvez 40 segundos, e nesse tempo ele tinha resolvido um sonho de 10 anos. Pronto, José. A plaina estará na sua casa amanhã. O senhor terá que estar lá para receber, porque é uma máquina pesada. Não se preocupe com o frete nem com a instalação. Thomas vai cuidar disso. Se houver qualquer problema, o número que ele vai enviar é o de contato com o fornecedor. Use-o apenas para a entrega. Ele me estendeu o cartão de metal novamente. Este cartão, ele disse, é só um lembrete. Se, por acaso, nos próximos 5 anos, o senhor tiver um problema de vida ou morte, algo que eu possa resolver com uma ligação e que seja realmente impossível para o senhor resolver sozinho, e eu digo impossível, o senhor pode tentar usar este número. Está gravado no verso. Mas saiba, eu serei muito difícil de alcançar. E eu só vou me mover se for algo que honre este momento, este pedido simples que o senhor fez hoje. Eu segurei o cartão, que agora parecia queimar minha mão. Senhor, eu não sei como agradecer. O dinheiro que o senhor me deu já era mais do que suficiente. Mas a plaina... O dinheiro paga o palho, José. A plaina paga a alma. Ele me interrompeu, com uma sabedoria que me atingiu no peito. O senhor me deu um serviço honesto e, mais importante, o senhor me deu a última conversa sem agenda que eu terei na vida. É um pagamento justo. A porta do hangar se abriu completamente. O barulho do vento e da chuva se misturou ao som distante de turbinas aquecendo. Era a minha deixa e a dele. Ele estendeu a mão para mim por cima do banco. Eu apertei. A mão dele era fria, mas firme. Adeus, José. Que o senhor faça móveis maravilhosos. Adeus, senhor. Que o senhor tenha paz, onde quer que vá. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso triste, mas desta vez havia um brilho de aceitação nos olhos. Ele abriu a porta do pálio. A chuva o atingiu de imediato, mas ele não se importou. Ele saiu do carro e se endireitou, voltando a ser a figura imponente que eu tinha pego horas antes. Eu o observei pelo retrovisor. Ele não olhou para trás. Ele caminhou com passos longos e decididos em direção à escada do jato. Os seguranças se moveram, formando uma bolha protetora ao redor dele. Em menos de 1 minuto, ele subiu a escada. A porta do avião se fechou com um som surdo e definitivo, como um cofre sendo trancado. Eu liguei o pálio. O motor tossiu, reclamando da chuva. Eu dei ré, sentindo o olhar dos seguranças sobre mim. Eu era, de novo, só o Zé, o motorista. Mas eu tinha um segredo e um cartão de metal pesado no bolso. Eu saí daquele complexo de poder e voltei para a rodovia molhada. A Castelo Branco parecia diferente agora. Não era só asfalto. Era a ponte entre a minha vida simples e a realidade inacessível que acabava de me tocar. Eu olhei para o maço de notas no banco do passageiro. Eu tinha que contar, mas não queria parar. Eu dirigi por uns bons 20 minutos, só sentindo o peso do cartão no bolso da calça. Quando finalmente parei num posto de gasolina para abastecer, a luz do dia já estava ameaçando nascer. Eu contei o dinheiro. Eram quase R$ 4.000. O suficiente para o telhado, para o pneu e para umas boas compras no mercado. Eu senti um alívio físico, como se tivessem tirado uma mochila pesada das minhas costas. Mas o alívio maior era a plaina. O dinheiro era para sobreviver. A plaina era para viver. Eu liguei para a Fátima.
Eram quase 6 da manhã. Oi, meu amor. Desculpa a hora. Tive uma corrida muito longa. Estou voltando agora. Zé, graças a Deus. Pensei que tinha acontecido algo. A chuva não para. O telhado está terrível. Eu sei, Fá, mas escuta. Eu consegui um bom dinheiro hoje e vai chegar uma entrega grande em casa mais tarde. Uma máquina. Você não precisa se preocupar com o preço. Já está tudo pago. A Fátima ficou em silêncio por um momento. Ela me conhece. Sabe que eu sou cuidadoso com o dinheiro. Máquina? Que máquina, Zé? Não me diga que você comprou um carro novo sem me avisar. Não, Fá. Não é carro. É uma plaina para a marcenaria. Eu ouvi a respiração dela do outro lado da linha. Uma plaina? Zé, você está maluco? Isso custa uma fortuna. De onde você tirou isso? Eu ganhei, Fátima. Eu ganhei de um cliente. Uma história longa. Te conto quando chegar. Mas, por favor, se alguém ligar ou aparecer para confirmar a entrega, diga que sim. É importante. E não pague nada. Eu já disse. Ela resmungou um pouco, mas a voz dela já tinha um tom de curiosidade misturado com preocupação. Ela sabia que eu não inventaria uma história dessas. Cheguei em casa por volta das 7 da manhã. O palio estava encharcado e fedendo a umidade, mas eu me sentia leve. Estacionei, dei um beijo na Fátima, que estava de roupão, com o cabelo bagunçado, e tomei um café forte. Senta aqui, Zé. Me conta essa história direito. Ela exigiu, cruzando os braços. Eu contei tudo. A chuva, o terno caro, o silêncio, o hangar e a confissão. O pedido de algo simples. Eu mostrei o maço de notas e o cartão de metal escuro. A Fátima olhou para as notas, depois para o cartão e balançou a cabeça devagar. Você podia ter pedido o dinheiro para o telhado, Zé. Ou para a faculdade do Júnior, mas você pediu uma plaina. Eu sei, Fá. Mas o dinheiro ele resolve um problema, mas não muda a gente. A plaina. A plaina é o começo de uma coisa. É o que ele disse. É para a alma. Eu não quero mais só levar a vida, Fátima. Eu quero construir a nossa vida, entende? Ela me abraçou. Forte. Você não precisava de uma plaina para construir nossa vida, Zé. Mas eu entendo. Se isso te faz feliz, eu aceito essa maluquice. Nós dois fomos para a sala e ficamos esperando. O telefone tocou por volta das 9h30 da manhã. Era um número desconhecido de São Paulo. Bom dia, José. Aqui é da Madeiras Nobres. Thomas entrou em contato conosco. Estamos confirmando a entrega de sua plaina desempenadeira industrial de bancada, modelo PDI 500. É um equipamento de alto desempenho. O senhor estará em casa para recebê-la? Serão necessárias 2 pessoas para descarregar. Eu quase derrubei o telefone. PDI 500. Eu sabia que modelo era esse. Era a Ferrari das plainas. Sim, eu estou aqui. Eu ajudo a descarregar. Excelente! O caminhão deve chegar em 40 minutos. Tudo pago, senhor. Tenha um bom dia. Fátima me olhou, os olhos arregalados. A plaina, Zé. A plaina está vindo mesmo. 40 minutos depois, parou na nossa rua um caminhão-baú, limpo e grande, que parecia deslocado na Vila Zé Maria. Eram 2 homens uniformizados e fortes. Eles desceram a rampa e olharam para o meu portãozinho. José? Sou eu. Eles abriram o baú e lá estava ela. A plaina. Era uma máquina verde escura, robusta, que parecia ter saído de um catálogo de luxo. Estava embalada em plástico bolha e amarrada com fitas de segurança. Ela era enorme. Eu e a Fátima ficamos parados na frente de casa, assistindo os homens usarem uma empilhadeira manual para colocar a plaina dentro da minha garagem, que mal tinha espaço para o palio. Quando a máquina estava no lugar, ela ocupava metade do espaço. Ela era linda, cheirava a metal novo e óleo.
O entregador, um homem sério, me entregou a nota fiscal, carimbada com "pago totalmente, cortesia especial". "Parabéns, senhor José. Esse equipamento é para a vida toda. Cuide bem dele." Eu assinei, agradeci e eles foram embora. O caminhão sumiu na rua. E lá estava eu, na minha garagem apertada, com uma máquina que valia mais que o meu carro e a minha casa juntos. Fátima veio até mim, passando a mão na carcaça fria da Plaina. "É pesada, Zé, e é linda." "É a Plaina, Fá, é a Plaina." Eu passei o resto daquele dia na garagem, só olhando para ela. Eu não liguei, não mexi. Eu só a contemplei. Eu tinha o dinheiro para o telhado e eu tinha a ferramenta para o meu sonho. O Palio, coitado, parecia ainda mais velho ao lado daquela beleza tecnológica. No dia seguinte, eu liguei para um amigo marceneiro pedindo ajuda para ligar a Plaina na rede elétrica, que precisava de um reforço. Eu comprei a madeira. Eu não voltei para a rua com o Palio. Eu tirei a semana de folga, o que era um luxo absurdo para mim. Eu usei o dinheiro extra para pagar um serralheiro para consertar o telhado e me concentrei na Plaina. A primeira peça que eu fiz foi uma tábua de corte para a Fátima. Eu peguei uma madeira simples, mas quando a Plaina a transformou, tirando as imperfeições e deixando o grão da madeira visível, liso, eu entendi o que o passageiro tinha me dado. Não era a máquina, era a dignidade do trabalho bem feito. Eu me senti renovado. Eu pegava a madeira, sentia o cheiro dela e o tempo na garagem parava exatamente como o passageiro tinha dito. Eu fiz a tábua, lixei, passei óleo mineral. Quando entreguei para a Fátima, ela chorou. Não pela tábua, mas porque ela viu o brilho nos meus olhos, um brilho que estava apagado há anos. A vida seguiu. Eu voltei para o Palio, mas agora o cheiro de óleo queimado não me incomodava tanto. Eu dirigia com um propósito diferente. Eu fazia minhas corridas para sustentar o meu tempo na garagem. O trabalho de motorista não era mais o meu único eu, era o meu financiador. Eu comecei a fazer pequenos móveis, mesinhas, prateleiras. Eu vendia para os vizinhos e as pessoas gostavam. Eram peças simples, mas com o acabamento perfeito que a PDI 500 me permitia. Passaram-se 6 meses. O telhado estava seco, o Palio rodando, e a Plaina estava coberta por uma lona na garagem, esperando o meu próximo turno. Eu não tinha esquecido o passageiro. Eu li as notícias, e ele estava lá. A ascensão dele foi meteórica e assustadora. O nome dele estava em todo lugar. Ele era o rosto de fusões bilionárias, de inovações tecnológicas que mudavam o mercado. Ele era exatamente o que ele disse que seria: inacessível. Eu via fotos dele em jornais, sempre cercado por seguranças, sorrindo de forma calculada. O homem que eu tinha levado no meu Palio não existia mais. Ele era uma entidade. Eu guardava o cartão de metal na minha gaveta de ferramentas, junto com a chave da Plaina. Eu nunca usei o número de contato do verso. Eu não tive problemas de vida ou morte que me permitissem incomodar aquele homem. E, de verdade, eu não queria. Eu tinha o que ele me deu, e era o suficiente. Mas um dia, a realidade me alcançou de novo, e de um jeito que eu não esperava. Era uma manhã de domingo. Eu estava na garagem, tirando a lona da Plaina, quando a Fátima me chamou, a voz tensa. "Zé, vem ver isso aqui. É o homem, o seu passageiro." Eu corri para a sala. Ela estava com o celular na mão, mostrando a manchete de um portal de notícias internacionais. A foto era dele, o passageiro. Mas a legenda era terrível. Acidente em helicóptero particular. Executivo global sofre queda em área remota. Estado grave. Eu senti um frio na espinha. Não era um acidente de carro. Não era um tropeço. Era o tipo de tragédia que só acontece com quem vive no alto. A Fátima estava pálida. "Meu Deus, Zé, o que aconteceu?" Eu peguei o telefone dela
e li a matéria. O helicóptero estava indo para uma reunião secreta na Ásia. Houve uma falha mecânica. Ele estava ferido, mas vivo, preso em um hospital militar de um país que eu mal sabia pronunciar o nome. A situação era de caos midiático. Eu larguei o celular na mesa. Eu pensei no que ele tinha me dito. Se por acaso, nos próximos 5 anos, o senhor tiver um problema de vida ou morte, algo que eu possa resolver com uma ligação. Mas o problema não era meu. O problema era dele. Eu voltei para a garagem, puxei a gaveta e peguei o cartão de metal. Frio, pesado, inatingível. Ele tinha me dado o último elo com a normalidade. E agora ele precisava de ajuda. Eu fiquei ali, olhando para a plaina, depois para o cartão. Eu não era um homem de poder. Eu era o Zé, o motorista. O que eu poderia fazer por ele? Mas aí eu me lembrei daquele olhar no retrovisor, o olhar de quem estava se despedindo da humanidade. Ele me deu a chance de ter um sonho de volta. Eu não podia simplesmente ignorar isso. Eu peguei o telefone fixo, voltei para a sala e a Fátima me olhava, entendendo o que eu estava prestes a fazer. Zé, o que você vai fazer? Eu vou usar o cartão, Fátima. Ele não me pediu para mudar o mundo. Ele me pediu para ser o último elo com a realidade. Eu tenho que tentar. Eu virei o cartão. No verso, em letras minúsculas, estava o número de telefone e uma instrução. Apenas em caso de emergência que não possa ser resolvida por meios tradicionais. Eu disquei o número. Era um código internacional, longo. Eu estava ligando para um lugar que nem existia no mapa do meu Palio. Chamou. 1 vez, 2 vezes. E então, uma voz robótica, feminina e sem emoção atendeu, falando num inglês perfeito. Linha de emergência. Identifique-se e declare a natureza da sua chamada. Meu coração estava acelerado. Eu respirei fundo e falei em português mesmo, com a voz um pouco trêmula. Meu nome é José, José da Silva. Eu sou o motorista. Eu preciso falar com o Thomas. É sobre o acidente. Houve um silêncio. Um silêncio digital, pesado. Eu achei que a ligação ia cair. Mas aí, a voz robótica respondeu, trocando perfeitamente para um português formal, quase irritante. Aguarde, José da Silva. Sua identidade está sendo verificada. Levaram uns 30 segundos. 30 segundos que pareceram uma eternidade. Eu ouvi cliques e ruídos de fundo. José da Silva, o último contato registrado. Por favor, declare a sua emergência. A emergência não é minha, eu disse, olhando para a Fátima. É dele. Eu vi as notícias. O senhor, o passageiro, ele está preso naquele hospital. Eu sei que ele não pode se comunicar. Eu sou o motorista. Eu só queria que alguém soubesse que eu estou preocupado e que ele não está sozinho. Eu estava nervoso, mas tinha que ser honesto. Não podia pedir nada para mim. Houve um novo silêncio. Um silêncio de quem está processando uma informação completamente inesperada. E então, uma voz humana, grave e cansada, atendeu. Aqui é Thomas, eu sou o chefe de gabinete. José, você está ligando do Brasil. O que exatamente você quer? A voz de Thomas era dura, mas profissional. Thomas, eu não quero nada. Eu só quero que o meu passageiro saiba que o Zé, o motorista do Palio, está pensando nele. Eu vi o que aconteceu. Eu sei que ele está inacessível, mas ele me deu uma plaina, e eu sou grato. Se ele precisar de algo simples, qualquer coisa que um homem comum possa fazer, eu estou aqui. Eu só queria que você soubesse disso. Eu soltei o ar que estava segurando. Eu tinha dito o que precisava. Thomas levou mais tempo para responder. José, você está me dizendo que você usou o canal de emergência mais restrito do mundo para mandar uma mensagem de gratidão? Sim, Thomas. É a minha emergência.
Eu não consigo ficar quieto sabendo que ele está lá, sozinho, depois de tudo que ele me disse naquele carro. Ele não é mais o homem comum, mas eu sou. E eu me importo. Eu ouvi Thomas suspirar do outro lado. Um som de cansaço genuíno. José, ele disse, e a voz dele mudou, perdendo a formalidade. Eu vou ser honesto com você. Estamos no meio do inferno. O mundo está desabando aqui. Mas sua mensagem é a coisa mais real que eu ouvi em 6 meses. Eu vou repassar. Eu não prometo que ele vai receber, mas vou tentar. E obrigado. De verdade. Você não tem ideia do peso que está sendo carregado aqui. Eu imagino, Thomas. Diga a ele que a plana está funcionando perfeitamente e que a primeira tábua de corte ficou linda. Eu direi. Agora, José, por favor, desligue este telefone e não ligue novamente, a menos que a sua casa esteja pegando fogo. Entendido? Entendido, Thomas, e boa sorte. Eu desliguei o telefone. A Fátima me olhava, os olhos cheios d'água. Você é um doido, Zé, mas você fez a coisa certa. Eu sorri. Eu não tinha mudado o mundo, mas eu tinha usado o meu único pedido de volta para ele. Eu tinha honrado o momento no Palio. E isso, para mim, valia mais que qualquer plana. Eu voltei para a garagem, peguei um pedaço de cedro que eu tinha guardado e liguei a PDI 500. O barulho alto e firme da máquina encheu a garagem. Eu comecei a trabalhar, sentindo o cheiro da madeira nova, e por um momento eu esqueci dos jatos, dos acidentes e dos homens inacessíveis. Eu estava apenas eu, o Zé, e o meu sonho. Finalmente liso e perfeito. Mas a história não termina aí, porque 3 dias depois o telefone tocou de novo. E não era Thomas, era o próprio passageiro. E o que ele disse mudou tudo de novo. Eu voltei para a garagem, peguei um pedaço de cedro que eu tinha guardado e liguei a PDI 500. O barulho alto e firme da máquina encheu a garagem. Eu comecei a trabalhar, sentindo o cheiro da madeira nova, e por um momento eu esqueci dos jatos, dos acidentes e dos homens inacessíveis. Eu estava apenas eu, o Zé, e o meu sonho, finalmente liso e perfeito. Eu estava ali, concentrado, sentindo a vibração da plana no chão de concreto, quando a Fátima gritou de novo, mas desta vez a voz dela não era de preocupação, era de puro susto. Zé, Zé, é o seu celular, é o mesmo código de país da ligação de emergência. Eu desliguei a plana na hora. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eu limpei o pó de serra das mãos na calça e corri para a sala. O celular estava vibrando na mesa, mostrando aquele número estrangeiro longo. Atende, Zé! Atende! Fátima estava quase pulando. Eu peguei o telefone. Minha mão suava. Respirei fundo e deslizei para atender. Alô? A voz que veio do outro lado não era de Thomas. Era a voz dele. Mais fraca, mais arrastada, como se estivesse lutando contra o cansaço, mas inconfundível. José, o motorista do Palio, é você. Eu travei. A Fátima colocou a mão na boca, os olhos fixos em mim. Sou eu, senhor. O Zé. Como o senhor está? Eu vi as notícias. Houve um som que parecia um pigarro, ou talvez um riso abafado pela dor. Estou sobrevivendo, José. Sobrevivendo ao inevitável. E ao inferno burocrático, eu garanto. Thomas me disse da sua ligação. Eu sinto muito por ter usado o cartão, senhor. Eu sei que o senhor disse para usar só em caso de emergência minha, mas... Silêncio, José. Não se desculpe. Foi a única coisa que me fez rir em 3 dias. Ou melhor, a única coisa que me fez sentir algo além da dor e da frustração de estar preso aqui. Eu fiquei calado, esperando. Eu podia ouvir o barulho de monitores médicos e um bip constante no fundo da ligação. Quando Thomas veio ao meu lado,
aqui neste buraco de hospital militar e disse que o motorista do Palio tinha usado o canal de emergência para perguntar da minha plaina e mandar uma mensagem de que a primeira tábua de corte ficou linda. Eu soube que eu tinha feito a coisa certa naquela noite chuvosa. Ele fez uma pausa, tossindo de leve. Eu sou o homem mais poderoso do mundo, José. Eu tenho exércitos de advogados, médicos particulares, segurança de Estado. Mas quando eu caí do céu, o que me alcançou através de todo o caos e da parede de seguranças foi o seu Palio. Foi a sua gratidão simples. Eu só queria que o senhor soubesse que não estava sozinho, senhor. E eu não estava, José. Eu não estava. Sua mensagem foi o meu elo com a realidade, exatamente como eu previ. O mundo lá fora só quer saber se eu estou vivo para assinar papéis. Você só queria saber se o seu presente estava funcionando. Isso é pureza, José, e é raro. Eu senti meus olhos marejarem. Eu não estava esperando uma gratidão tão profunda. A plaina é maravilhosa, senhor. A PDI 500... Ela transforma qualquer madeira. Eu estou fazendo coisas que eu jamais pensei que faria. Fico feliz. E é por isso que eu estou ligando, José. Eu estou preso aqui por tempo indeterminado. Minha recuperação será longa. E quando eu sair daqui, a parede de inacessibilidade será triplicada. Eu serei uma relíquia, uma lenda viva. Eu não terei mais tempo para pensar em plainas ou em motoristas. Esta é a minha última ligação de normalidade para você. Ele chamou meu nome, a voz ficando mais firme, como se estivesse reunindo todas as suas forças. José, você não pediu a plaina para si. Você pediu para criar. Você não pediu dinheiro para o telhado, porque sabia que o dinheiro resolveria o problema, mas não a sua alma. Eu entendi isso. Entendeu perfeitamente, senhor. Então, eu vou fazer um novo pedido simples para você. Eu não posso lhe dar $1 milhão, mas eu posso lhe dar o tempo para que a plaina cumpra o seu destino. Eu não entendi onde ele queria chegar. Como assim, senhor? Você é motorista de aplicativo para sustentar o seu sonho. Você usa o Palio para financiar a plaina. Isso é um desperdício de talento e de tempo. Eu quero que você pare de dirigir imediatamente. O ar sumiu dos meus pulmões. Parar de dirigir? Era o meu ganha-pão. Senhor, eu não posso parar. Eu tenho contas, o telhado está consertado, mas... José, escute. Eu pedi a Thomas para calcular o seu custo de vida anual, com base no que você me disse no carro. Aluguel, comida, contas básicas e uma reserva para a faculdade do seu filho, o Júnior. Ele calculou um valor base, modesto, mas seguro. E eu ordenei que esse valor fosse depositado mensalmente, por 5 anos, na sua conta, como um salário. Minha cabeça começou a girar. 5 anos de salário garantido. Mas, senhor, isso não é simples. Isso é uma fortuna. Em termos de contabilidade global, José, é um almoço de negócios. É o custo de manter meu último elo com a realidade em funcionamento. O dinheiro já está programado para cair amanhã e nos próximos 60 meses, no dia 1º. É um contrato de patrocínio à arte. O seu único trabalho é usar esse tempo para ser marceneiro, para criar, para honrar a plaina. Ele me deu uma instrução ainda mais chocante. E mais, Thomas vai ligar amanhã. Ele vai providenciar a compra de um pequeno galpão, um espaço industrial modesto, em Pirituba, perto da sua casa. Nada luxuoso. Onde você possa montar sua marcenaria com dignidade, e ele vai injetar um pequeno capital para você comprar estoque de madeira e as ferramentas secundárias que faltam. O Palio você pode vender ou deixar na garagem. Não importa. O que importa é que você comece a construir a vida que você merece. Eu estava em choque.
Fátima estava chorando e balançando a cabeça sem acreditar. Senhor, eu não sei como aceitar isso. Eu não fiz nada para merecer tanto. Você me deu paz, José. E você me mostrou que a simplicidade tem valor. Eu estou comprando a sua paz porque eu perdi a minha. É um investimento. Eu preciso saber que em algum lugar do mundo o Palio está parado e o Zé está trabalhando com a plaina, feliz, sem a pressão do asfalto. É a minha âncora. A voz dele falhou. Eu não vou mais ligar. Eu não vou mais responder a nada. Eu estou indo para a escuridão da inacessibilidade total agora, mas eu preciso de uma coisa de você. O que, Senhor? Qualquer coisa. Use o seu tempo, José. Use o seu tempo para construir. E se daqui a alguns anos você fizer uma peça que você ache que é a mais perfeita que já saiu daquela plaina, eu quero que você aguarde para mim. Eu não sei quando ou como, mas um dia eu vou querer vê-la. Talvez seja a única coisa que eu poderei ter que não tenha preço. Eu engoli em seco. A ideia de fazer uma obra-prima para o passageiro me deu um propósito que ia além de pagar as contas. Eu prometo, Senhor, eu vou guardar a melhor peça para o Senhor. Bom, então vá em frente, José, e obrigado, de verdade, a Deus. A ligação caiu. O bip dos monitores sumiu. Eu fiquei com o celular na mão, olhando para a Fátima, que veio me abraçar forte. Zé, ele nos deu a vida, Zé. Ele nos deu o tempo. Naquele momento, eu soube que a plaina não era o presente. O tempo era o presente. O dinheiro era só a gasolina para o tempo. No dia seguinte, Thomas ligou, exatamente como o passageiro havia prometido. Ele foi direto, profissional e rápido. José, o salário já está na sua conta. Não se preocupe com impostos, tudo está acertado via fundação. Eu já localizei um galpão. Vamos fechar o negócio esta semana. Você só precisa me dizer as cores que você quer na pintura. Eu ri. Cores na pintura. Eu estava escolhendo cores para a minha marcenaria, um lugar que existia apenas nos meus sonhos até 2 dias atrás. Eu fiz o que ele pediu. Eu parei de rodar. O Palio ficou na garagem coberto. Eu usei o dinheiro para o aluguel, para o mercado e para sustentar a Fátima e o Júnior. E eu usei o meu tempo para construir. Em 3 meses, eu tinha a minha marcenaria Zé da Silva. Não era chique, mas era limpa, organizada e, o mais importante, tinha a PDI 500 no centro como um altar. Eu comecei a fazer móveis sob encomenda. Não eram móveis de linha de produção, eram peças com alma. Eu trabalhava com calma, sem a pressão de ter que voltar para a rua. Eu podia esperar a madeira secar no tempo certo. Eu podia lixar até a perfeição. A minha vida se tornou exatamente o que o passageiro invejou. Simples, real e com propósito. Eu estava construindo, e não apenas carregando a vida. Os anos passaram. O passageiro sumiu completamente das manchetes, exceto por menções raras a grandes movimentos financeiros. Ele se tornou uma lenda, um fantasma do poder. Eu continuei recebendo o depósito mensal, pontualmente, 5 anos de tempo. Quando o prazo estava para acabar, eu não estava mais preocupado. A marcenaria já se sustentava sozinha, e bem. Eu tinha clientes fixos e o meu trabalho era respeitado. Eu nunca liguei para o número do cartão novamente. Eu não precisei. O presente dele era completo, mas eu cumpri a minha promessa. Passei 6 meses trabalhando em uma única peça. Uma escrivaninha de nogueira, simples no design, mas perfeita no acabamento. A plaina fez a sua mágica, deixando a madeira com um brilho que parecia vir de dentro. Eu esculpi um pequeno Zé, discreto na lateral. Eu guardei a escrivaninha na sala de exposição da marcenaria, coberta com um lençol de algodão. Era para ele. Passaram-se mais 2 anos.
Eu já tinha 50 e poucos anos, Fátima estava aposentada e o Júnior estava na faculdade, graças, em parte, àquele salário inesperado. Uma tarde, um carro preto, grande e discreto, parou na frente da marcenaria. Não era um carro de luxo chamativo, mas era sério. Desceu dele um homem de terno, com cabelo grisalho e a postura cansada, mas impecável. Thomas. Ele entrou na minha loja, olhou ao redor e seus olhos pararam na plaina, que estava ligada e cheia de pó de serra. Ele sorriu, um sorriso pequeno, pela primeira vez. José, a plaina está funcionando bem, eu vejo. Thomas, que surpresa! Sim, ela está perfeita. É a alma do lugar. Fico feliz. Eu estou aqui por um motivo, José. Eu estou me aposentando e antes de eu sumir de circulação, eu vim cumprir uma última ordem. Ele colocou um envelope fino sobre o meu balcão de madeira. O contrato de patrocínio terminou, José. Mas o passageiro fez um último ajuste. A escritura deste galpão, onde você está no seu nome. É um presente final. Ele disse que o marceneiro precisa de raízes. Eu mal consegui respirar. Eu era dono do meu sonho. Eu não sei o que dizer, Thomas. Não diga nada. Apenas me mostre a peça. Eu fui até o canto da sala, puxei o lençol da escrivaninha de Nogueira. A luz da tarde bateu na madeira, realçando a profundidade do grão. Thomas andou em volta da peça. Ele não tocou. Apenas observou com a mesma intensidade que o passageiro me olhou no palio anos atrás. É a peça mais perfeita que já saiu da plaina, José. Eu sinto isso. É para ele, Thomas. Eu guardei. Thomas assentiu. Ele não virá buscá-la. Ele está em um lugar onde o silêncio é a única companhia. Mas ele pediu que eu a visse e que eu lhe dissesse que ele está em paz. E que ele agradece o último momento de humanidade. Ele estendeu a mão para mim. Eu apertei. A mão dele era de um homem que carregou o mundo nas costas por tempo demais. Adeus, José. Que sua vida continue simples. Você me ensinou que há valor em ser o Zé. Thomas saiu da marcenaria. Entrou no carro e sumiu na rua. Eu voltei para a escrivaninha. Eu não a vendi. Eu a levei para minha casa e ela ficou na nossa sala de estar. Eu nunca mais soube do passageiro. Ele se tornou uma lenda. Um bilionário recluso, uma sombra de poder. Mas para mim, ele sempre será o homem que sentou no meu Palio 2008, no meio da chuva, e que me deu a chance de pedir qualquer coisa simples. Eu não pedi o dinheiro, pedi a ferramenta. E por causa disso, eu ganhei o tempo, o galpão, e a dignidade de ser quem eu realmente sou. O Palio ainda está na garagem, coberto, esperando. Mas o Zé não está mais na rua correndo atrás da tarifa. Ele está na marcenaria, sentindo o cheiro da madeira nova e construindo, peça por peça, uma vida que é, finalmente, sólida e perfeita. E tudo começou com um terno caríssimo e um pedido simples, numa madrugada de dilúvio. Às vezes, a maior riqueza que a gente pode ganhar não é o que a gente compra, mas o tempo que a gente ganha para ser feliz. E eu ganhei 5 anos de tempo e uma plaina que vai durar 100. É o suficiente. É mais do que o suficiente.